Eu gostaria de você abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 3. Um texto bastante conhecido nosso, mas a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã. E a palavra do Senhor sempre traz novidade às nossas vidas. Atos, capítulo 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E, dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Pai, nós te bendizemos e nós te adoramos mais uma vez nessa manhã. Agradecemos a Ti por tudo que tem feito, realizado em nossas vidas. E louvamos ao Senhor pela oportunidade que nos concede agora de desfrutar da Tua palavra. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor venha falar conosco de uma forma especial. Que o Senhor venha trazer a Tua revelação aos nossos corações. Que a Tua palavra, que é viva, poderosa, possa penetrar, ó Deus, no mais profundo do nosso ser e possa nos mostrar o que de fato o Senhor tem para as nossas vidas nos nossos dias, pelo poder do nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Como eu disse, é um texto bastante conhecido nosso, essa passagem deste paralítico que era ali colocado à porta do templo. Todos os dias, diz a palavra do Senhor. Outro detalhe importante, esse homem era um homem paralítico de nascença, ou seja, ele nasceu paralítico, ele jamais andou, ele nunca ficou de pé. Isso também é importante, você já vai entender o porquê. A gente vê esse homem que já tinha mais de 40 anos, e todos os dias, ele obviamente não era uma pessoa que não conhecia ninguém, não era uma pessoa que não tinha relacionamento, porque se ele era colocado ali na porta do templo, alguém fazia isso por ele. Então existiam pessoas que conheciam, se compadeciam, talvez até gostassem desse homem, e ele era colocado ali à porta do templo todos os dias. Ele tinha um único objetivo ali, pedir esmolas. Ele tinha uma única intenção, talvez ganhar algumas esmolas, algum pouco dinheiro ali para garantir, o seu sustento. Outro detalhe importante nesse texto, a porta do templo chamada Formosa era uma das principais entradas do templo. Era uma entrada conhecida e ela era famosa justamente por ser formosa, por ser uma porta muito esplendosa, muito bonita. Então, certamente as pessoas tinham a curiosidade de conhecer essa porta. Isso nos leva a crer que por algumas vezes o próprio Jesus já passara por aquela porta juntamente com seus discípulos. Então essa não foi a primeira vez que este homem teve um contato com os discípulos de Jesus. Certamente Jesus já havia passado por ele algumas vezes, com todos os discípulos, não somente Pedro e João. E talvez tivessem até dado uma esmola para esse homem que ficava ali, como diz o texto, todos os dias. Todos os dias. Pois bem, o primeiro ponto que eu quero trazer a nossa reflexão nesta manhã. Aqui nós encontramos um homem paralítico, um homem deficiente, que ficava do lado de fora do templo. Ele não podia entrar no templo. Não somente por ser paralítico ou por não poder entrar sozinho, mas eles não podiam colocá-lo dentro do templo. Essas pessoas não podiam acessar o templo. Então ele tinha que ficar do lado de fora, à margem, excluído. Um homem condenado a ficar do lado de fora todos os dias da sua vida. Um homem condenado a viver ou a ter uma expectativa de receber apenas
as sobras daquelas pessoas que frequentavam aquele lugar. E eu quero que você pare um pouco e reflita sobre o quão doloroso devia ser isso para este homem. Quão doloroso era para um judeu, alguém que cria no Senhor, que desde a sua infância aprendia sobre os caminhos do Senhor, não poder entrar no templo, que era o local principal de adoração para estes homens. Ele não podia acessar. Eu fico pensando que por muitas vezes ele tivera curiosidade de saber como era lá dentro. Por muitas vezes ele tivera ali tentado imaginar, talvez perguntasse às pessoas quando saíam, os amigos, aqueles que o traziam, né, que o carregavam, como é lá dentro? Como é? Me conta, como é que são as coisas? E as pessoas talvez contavam para ele como era tudo, né, os instrumentos, os utensílios, as coisas, como se fazia, como se adorava. E ele ficava imaginando aquilo porque ele nunca pôde participar disso. Um homem condenado a viver apenas com o que sobrava, com as sobras, com as migalhas, com as esmolas. Este homem ali, parado, tão perto do lugar onde, digamos, tudo acontecia, né, na visão dos judeus, e sem poder acessar. Isso nos traz uma reflexão de como nós temos caminhado e como nós temos vivido. Talvez você diga para mim, mas eu estou aqui, eu sirvo a Deus desde a minha infância, desde quando eu nasci. Os meus pais já me traziam para a igreja, assim como as pessoas levavam esse paralítico para a porta do templo. E eu estou aqui, sentado, ouvindo, sendo ministrado há tanto tempo, mas eu continuo vivendo apenas das esmolas. Às vezes a gente está aqui, sentado nesse banco, mas vivendo apenas das esmolas. Esmola não é algo desprezível, mas quando eu digo vivendo das esmolas, eu quero dizer que nós estamos vivendo uma limitação muito grande diante de tudo aquilo que Deus tem para nós. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes nós estamos assentados, conformados com uma situação, com uma condição que nós achamos que temos, nos contentando apenas das migalhas. Há quanto tempo eu estou aqui apenas ouvindo? Há quanto tempo eu estou aqui apenas participando, mas sem efetivamente desfrutar da mesa que o Senhor tem colocado à nossa disposição? Sem verdadeiramente desfrutar de tudo aquilo que Deus tem colocado à nossa disposição. Esse homem era colocado ali. Ele nem podia entrar do lado de dentro, ele era colocado do lado de fora. E durante muito tempo na sua vida, 40 anos, aliás, no capítulo 3, afirma que ele tinha mais de 40 anos. Por mais de 40 anos, condenado, restrito, limitado a viver apenas com esmolas, apenas com as sobras. Você está entendendo? Normalmente a esmola é isso, a esmola é aquilo que me sobra, a esmola é aquilo que não me faz falta. Quando eu dou uma esmola é algo que não vai fazer falta para mim. É diferente, né, da oferta. A oferta eu dou algo que é significativo para mim, algo que é importante para mim. A esmola é aquilo que está me sobrando. Esse homem vivia daquilo que sobrava na vida dos outros, na vida das outras pessoas. Mesmo estando tão perto, apenas uma porta, uma parede o separava do lugar de adoração. Mesmo estando tão próximo, mesmo estando tão perto, ele passou mais de 40 anos vivendo apenas com as sobras. O lugar do milagre, o lugar onde tudo acontece, o templo, a porta, como eu disse, por diversas vezes Jesus passou por ali com os demais discípulos. Esse homem estava ali todos os dias, ele era colocado ali todos os dias. Ele se conformou com a sua condição, talvez ele nem sonhasse mais, talvez ele nem imaginasse mais nada diferente daquilo. Talvez ele entendesse que a vida dele estava limitada àquela condição de receber esmolas, o suficiente para talvez comprar ali um prato de comida, um pão, né, para aquele dia, e o próximo dia que se inicia, eu vou à luta novamente para conseguir mais um pão, mais um
um prato de comida, e assim sucessivamente. Mas ele estava no lugar do milagre. Ele estava no lugar certo. Mas às vezes não somente estar no lugar do milagre, mas ter a percepção, enxergar quando o milagre está próximo, é muito importante. Ele estava ali todos os dias. Ele pedia todos os dias. No mesmo lugar. Sempre da mesma forma. Mas, por 40 anos, nada de diferente aconteceu. Às vezes nós estamos aqui há bastante tempo. Às vezes nós estamos aqui, até dizemos que estamos servindo a Deus, estamos andando com Deus há bastante tempo. Às vezes nós estamos aqui por 10, 15, 20, 30, 40 anos, ou mais de 40 anos, como esse homem. No mesmo lugar. No lugar do milagre. O lugar onde milagres acontecem. Eu imagino que muitas vezes esse paralítico contemplou pessoas saindo do templo, saltando de alegria, jubilosos por terem recebido algo de Deus. Imagino que por muitas vezes ele ouviu histórias, assim como nós também ouvimos aqui. Quantas vezes nós nos emocionamos, nós aplaudimos, nós glorificamos a Deus aqui, pelo milagre na vida do meu irmão, pelo que acontece ou pelo que aconteceu, pela conquista na vida do meu irmão. E nós estamos aqui, assentados, por mais de 40 anos, no lugar do milagre, mas nada acontece. Eu quero provocar você nessa manhã a entender que aquilo que nós estamos vivendo hoje não é nada diante daquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Você precisa entender que Deus tem muito mais para você do que o que você tem vivido hoje. E não interessa se hoje, na sua avaliação, você está vivendo a plenitude ou o auge da sua vida ministerial, espiritual, profissional, de relacionamento, enfim. Deus tem algo muito maior para você. Algo que você ainda nem imagina. Algo que talvez você nem sonhe. Porque você não se dá o direito nem de sonhar com algo tão grande. Mas Ele tem isso para você. E sabe por que você não sonha? Porque você nunca conheceu. Você já nasceu paralítico. Esse homem não sonhava em andar. Porque para ele isso não estava ao alcance. Entende? É algo que ele não conheceu. Não é alguém que ficou paralítico no decorrer da vida e sonhava um dia em voltar a andar. É alguém que não conhecia. Ele não sabia o que era ficar de pé. Isso nunca se passou na vida dele. Às vezes nós estamos assim. Mesmo aqui, há muito tempo, há muitos anos. Mas agora nós vamos falar efetivamente do tema dessa mensagem. Deus, o dono do tempo. Como eu disse, ele era colocado sempre no mesmo lugar há muito. Como eu disse, Jesus certamente passou por ele muitas vezes. E durante esse tempo nada aconteceu. Mas nesse dia algo diferente acontece. Pedro e João chegando. Ele pede uma esmola. E ele se dirige a ele e fala: olha para nós. É interessante que no versículo seguinte diz que ele olhou para eles atentamente. Talvez esses pequenos detalhes nos passem desapercebidos quando nós lemos o texto, quando nós lemos a palavra do Senhor. Mas eu gosto sempre de dizer que Deus não joga conversa fora. Então, todo detalhe que está descrito no texto, está descrito na palavra de Deus, tem uma razão de ser. Ele olhou atentamente para eles. Ele era um paralítico, uma pessoa que vivia à margem da sociedade. E essas pessoas tinham diversas
ela dizia que ela não podia nem chegar até Jesus para pedir a cura, mas que se ela apenas tocasse no manto dele, ela seria salva, ela seria curada. Pessoas, a gente lembra do texto do cego, né, na estrada, ali gritando, clamando, e as pessoas o repreenderam. Para, está incomodando Jesus. Essas pessoas que viviam à margem da sociedade não tinham o direito de olhar para os outros, para alguém normal, comum, autoridades. E quando eles mandam, fala para ele, olhe para nós, ele atende prontamente. Aqui ele já superou a primeira barreira, que era a sua condição de sequer poder olhar ou encarar alguém na condição em que os discípulos estavam. Ele obedeceu passando por cima, obedeceu a ordem que ele recebeu deles, passando por cima de algo que estava convencionado. Essas pessoas à margem da sociedade não podiam fazer isso. Ele confiou na palavra deles e fez. Mas isso não é o mais importante. O texto diz que eles o tomaram pela mão, disseram para ele, levante-se e ande. O ajudaram, ele se levantou, se colocou de pé, e ele andou e entrou com eles no templo. Talvez você já leu isso por muitas e muitas vezes, mas não parou para pensar no que eu vou te falar aqui nessa manhã. O texto diz que ele se levanta imediatamente. Recapitulando, era um homem paralítico de nascença. Nunca havia ficado de pé. Quem é pai aqui? Mãe, pais e mães. Quanto tempo uma criança demora para ficar de pé? Mais ou menos aí, depois que nasce. Ficar de pé sozinha. 1 ano e 3 meses. Por aí, para ficar de pé, para se sustentar sozinha. Quanto tempo uma criança demora para andar sozinha? Você se lembra aí? Os pais mais novos agora têm vantagem, né? 1 ano e meio. A média para uma criança andar são 14 meses. 1 ano, 2 meses, 1 ano, 3 meses. Essa é a média. Isso é muito individual. Tem criança que demora um pouco mais, tem criança que anda um pouco mais rápido. Verdade? Então vamos aqui convencionar 1 ano. O texto diz que ele fica de pé imediatamente e entra andando. Ninguém ensinou esse cara a andar. Ele entrou andando. Agora vamos esquecer da criança, do recém-nascido. Uma pessoa que sofre um acidente, não sei se alguém aqui já sofreu um acidente, ficou um bom tempo sem poder andar, né? E depois ela teve que voltar, reaprender. Quando a pessoa sofre um acidente e fica muito tempo imobilizada, e aí ela precisa passar por sessões de fisioterapia e tal, até ter a reabilitação. Não sei se tem alguém que já passou por isso aqui, ou se tem algum fisioterapeuta aqui. Mas o tempo para a pessoa que já andou, voltar a andar, o tempo de reabilitação, ele é ainda maior do que o previsto. Vamos dizer assim, esse tempo necessário para se aprender. Então o que eu quero dizer aqui? Esse homem, ele não sabia ficar de pé. Você não entendeu? Esse homem não sabia ficar de pé. Nunca ninguém ensinou isso para ele. Ele nunca havia ficado de pé. Ele tinha mais de 40 anos. Ele nunca tinha andado. Ele entrou no templo andando. O texto diz que ele se levanta de um salto. Ele não levantou normal. Eu tenho vivido algumas situações, eu tenho falado com a Márcia. A gente vai ficando velho, a coisa vai ficando cada dia mais difícil. Já estou preocupado, eu preciso comprar um carro mais alto, porque eu estou com dificuldade de levantar do meu carro. Tem que comprar um carro mais alto para eu descer dele em vez de levantar. Né? Você está sentado muito baixo, a gente vai ficando mais velho. Levantar não é uma tarefa fácil. Né? Para a gente que é depois de uma certa idade. E o texto diz que ele se levanta de um salto. Ele não levantou normalmente. A gente, né, para levantar, tem que se apoiar. Segura daqui, segura dali, pega de lá. O texto, apesar de dizer que eles o ajudaram, né, o tomaram pela mão, mas diz que ele se levantou de um salto. Aí eu fico pensando no pessoal do CrossFit, né, da academia, né, que faz aqueles... Aí pula e levanta, né, ele não se levantou de uma forma convencional, ele se levantou rapidamente, de um salto. E ele aprendeu a ficar de pé e a andar imediatamente após receber o milagre.
que eu quero dizer para você? O texto diz que ele entra no templo, ele adora com eles. Depois ele sai, ele permanece com os discípulos. Depois, se você ler esse texto aqui, na sequência, né, você vai perceber que chegam pessoas, questionam, os de sempre, né, as autoridades, questionam os discípulos, aquilo que eles haviam feito, e esse homem estava ali com eles. E o texto lá no capítulo 3 ou no capítulo 4, salvo engano, ele diz que eles não tinham como questionar o que havia acontecido, porque o homem curado estava ali. Ele era a evidência maior do milagre. Ele imediatamente começa a caminhar com eles para recuperar o tempo perdido. Na última ministração eu disse para você que não existe nada mais valoroso na nossa vida do que o nosso tempo. Meu dinheiro, meus bens materiais, tudo que eu pensar de mais precioso que eu possa ter, não chega nem perto do valor do meu tempo. Porque a única coisa que eu não consigo recuperar é o meu tempo. O que passou, passou. Se você saiu de casa hoje pela manhã e não tomou aquele cafezinho que estava pronto, já era. Você pode até voltar e tomar outro, mas o que você perdeu de manhã, já foi. Tudo que nós vivemos e tudo que nós passamos, passou, passou. Não se recupera o tempo. Nós não temos condição de recuperar o nosso tempo. Mas Deus é o dono do tempo. Esse homem passou 40 anos sem poder se levantar e sem poder andar. Mas quando Deus tocou na vida dele, Deus devolve a ele todo o tempo perdido. Muitas pessoas, durante esses 40 anos de vida dele, entraram naquele templo, adoraram, saíram dali, talvez da mesma maneira, talvez da mesma forma. Muitas pessoas não tiveram durante todo esse tempo de vida, durante esses 40 anos, em que ele estava impossibilitado de entrar no templo. Nenhum deles viveu a experiência que ele viveu naquele dia. Deus é o dono do tempo. Deus recupera o tempo nas nossas vidas. O tempo que você está parado, o tempo que você deixou de fazer, no dia em que você superar as convenções e olhar para Ele, quando Ele te pedir para olhar para Ele, Ele não somente vai colocar você de pé, mas Ele vai te devolver todo o tempo perdido. Nós não temos como recuperar o tempo, mas Ele tem, porque Ele é o dono do tempo. Deus é eterno, Ele não tem a limitação que nós temos. Nós nos preocupamos com o tempo, nós precisamos de pressa, nós somos ansiosos, nós não temos tempo a perder. Ele tem todo o tempo em suas mãos. Ele não precisa de pressa. Ele não precisa te responder imediatamente, sabe por quê? Porque o tempo todo pertence a Ele. Ele não precisa me fazer, me transformar. Ele não precisa realizar em mim imediatamente, sabe por quê? Porque Ele é o dono do tempo. Está tudo sob o controle dEle. Nós vivemos situações assim, meus irmãos. Às vezes nós achamos que não dá mais tempo. Meu tempo passou. Essa semana, da semana passada, teve o Vocacionados. E a gente assiste os vídeos daquele Vocacionados, a gente fica dentro de casa sem lugar, né? Doido para correr para lá, para sentir um pouquinho daquela energia ali desses meninos. E aí, no decorrer da semana, eu vi lá um testamento lá do pastor Samuel, né? Desabafando exatamente sobre isso que nós estamos falando aqui, sobre o tempo. E aí eu fiquei pensando, né? Lendo a postagem do pastor Samuel, eu fiquei pensando, se ele acha que perdeu tempo, perdeu muito tempo, é melhor eu nem voltar mais nessa igreja. Samuel, acho que deve ter aí 2/3 da minha idade, talvez. Metade não é, porque eu não sou tão velho assim, né? Se ele perdeu o tempo, imagina eu. Às vezes nós nos preocupamos com isso, mas aí e a conclusão dele foi perfeita. Deus tem o tempo dele para realizar nas nossas vidas. Alguns serão já acionados e farão uma grande obra, ainda crianças. Outros, talvez, vão passar a vida toda. Nossa missionária Consuelita, né?
iniciou o ministério aos 80 anos, algo assim, não é? Que foi quando ela foi pela primeira vez? É isso? Quando ela aposentou. Né? Eu fico pensando como nós, às vezes, ficamos nos agarrando a limitações que nós mesmos colocamos para nós. Não, não é para mim. Eu não falo assim também, o pastor fala tão bem, o pastor Moisés prega tão bem, os pastores falam bem, eles têm eloquência, eles conseguem pregação. Pregar não é para mim. Irmão, Deus não chamou você para isso. Deus chamou você para ser a pregação dEle, para ser a palavra dEle. Para pregar o Evangelho, para pregar a palavra do Senhor, você não precisa abrir sua boca. Nós só precisamos viver conforme a palavra nos mostra, nos ensina. As pessoas verão a palavra de Deus através das nossas ações, das nossas atitudes, no nosso dia a dia. Mas nós colocamos limitação em todas as coisas. Tudo é barreira, tudo é obstáculo, até o tempo. Agora não dá mais. Líder de GCL é para essa turma nova que está chegando aí. Os jovens, os adolescentes, eles têm toda a energia, têm toda a força. Servir na igreja é para essa turma mais bonita. Eu sou tão feio. Para receber alguém lá fora tem que saber pelo menos cumprimentar. Eu sou muito tímido. Eu não consigo nem cumprimentar, dar as boas-vindas para aquela pessoa que chega. Nós nos agarramos a todo e qualquer tipo de justificativa para permanecermos sentados do lado de fora, vivendo de esmolas. Mas Ele quer te devolver o tempo perdido. Ele quer restaurar em você, fazer você caminhar, avançar a partir daqui, produzindo, construindo tudo aquilo para que Ele chamou você. Eu vivi isso na minha vida de uma forma muito especial, na minha vida profissional. Eu não vou aqui contar tudo, né, dar todo detalhe, porque o nosso tempo, o nosso tempo já está avançado. Mas eu era muito bom, né, de serviço na escola, né, desde criança, mas eu parei de estudar, voltei a estudar muito tarde, eu me formei muito tarde. Quando eu me formei, eu já tinha filho, eu já tinha mais de 30 anos. Quando eu me formei na faculdade, eu iniciei a minha carreira como engenheiro bem tarde. Mas Deus abreviou o tempo. Eu atingi o ápice, eu atingi o auge da carreira num tempo muito mais curto do que o necessário, do que o normal. E eu entendo perfeitamente que foi Deus quem fez isso na minha vida, quem realizou isso na minha vida. Vocês já me conhecem aqui há bastante tempo, não é verdade? Minha caminhada com o bispo, né? O bispo Gilberto foi meu pastor, já vai para quase 30 anos. E só agora eu sou aspirante a pastor. Muito tempo se passou, mas Deus tem me abençoado tanto neste lugar, tem me dado o privilégio de exercer esse ministério de uma forma tremenda hoje. Eu sinto que eu nunca tive, não vivi, poderia ter vivido tudo isso já há muito tempo, mas não aconteceu. Mas Deus agora tem me dado a oportunidade de fazer isso, de viver. Quando eu vejo a forma como a nossa igreja tem caminhado, isso me faz transbordar de alegria, de perceber como Deus tem restaurado e feito com que o tempo dele prevaleça nas nossas vidas. Eu tenho vivido, particularmente, a restauração do tempo de Deus na minha vida. Deus tem me devolvido o tempo que eu julgava ter perdido, em todos os sentidos, em todos os aspectos, em todas as áreas da minha vida. Se você me perguntar, eu vou dizer para você, hoje eu estou vivendo o melhor momento de toda a minha vida, em todas as áreas da minha vida. Deus restaura o tempo. Ele é o dono do tempo. Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã, eu não sei, talvez você, ao ouvir essa mensagem, ouvir esta palavra, você possa dizer, olha, isso não tem nada a ver comigo. Eu não sou esse paralítico que está sentado lá de fora. Amém, glória a Deus.
Mas talvez você consiga ouvir essa palavra e entender que nem todo paralítico está do lado de fora. Talvez você consiga ouvir essa palavra e entender que a posição em que você está ainda está muito distante do propósito de Deus para a sua vida. Talvez você consiga enxergar que o tempo de Deus na sua vida está chegando hoje. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé no seu lugar neste momento. Quero que você feche seus olhos nesta hora. E eu gostaria que você refletisse um pouquinho sobre essa limitação que por muitas vezes você julgou ter. Gostaria que você pensasse um pouquinho agora sobre esses sonhos que você não se sentiu apto, digno, que você não sentiu serem alcançáveis por você. Queria que você refletisse sobre quantas vezes você viu pessoas aqui servindo, pregando, cantando, adorando, liderando um GECEL, pregando a palavra, servindo em qualquer área nessa igreja, e que você olhou e pensou, eu queria ser assim, eu queria fazer isso, mas isso não está ao meu alcance, isso não é para mim, eu sou muito pequeno para isso. A minha limitação, a minha falta de condição não me permite. Se você alguma vez já pensou assim, se você alguma vez já fez esta avaliação, e se você, no decorrer dos anos, no passar dos anos, se conformou, se contentou em viver apenas com as esmolas, apenas com a comemoração da bênção do outro, apenas com aplaudir, adorar e bendizer a Deus por aquilo que Ele realizou na vida do outro, por aquilo que Ele fez na vida do outro. Se você consegue se enxergar nessa condição, hoje Ele está dizendo para você, olhe para nós, olhe para mim. Hoje Ele está estendendo a mão para te colocar de pé, para que a partir de hoje, você se posicione de pé, e que você avance, que você ande, que você saia daqui para produzir, para permitir que Ele, através da sua vida, realize algo. Ele está levantando você, te colocando numa posição de um servo, de alguém que foi transformado por Ele, alguém que foi amado por Ele, alguém que tem um valor imensurável por Ele. Um valor que não dá para medir. Porque muito antes de você imaginar, ou se imaginar limitado, muito antes de você existir, Ele já havia decidido que Ele entregaria o que Ele tem de mais precioso por amor a você, para resgatar a sua vida, para te tornar filho dEle, para te trazer a presença dEle e para fazer de você mais do que vencedor. Nós vamos orar neste momento. Eu quero que você faça essa oração, refletindo, clamando, colocando diante dEle esta condição, esta sua condição,
se recusando a se conformar com isso. E nós já vamos também partir para participarmos da ceia do Senhor. E eu quero convidar já os pastores, essa missionária, para vir aqui em cima. E nesta oração, nesse momento de reflexão, você vai colocar tudo isso. Tudo que você tem vivido. Toda essa limitação, toda essa condição que você tem julgado ou entendido ser limitante na sua vida. Mas que você foque no amor dele agora. Que você foque naquilo que ele fez por ti agora. Que você entenda que o sacrifício de Jesus na cruz por mim e por você não foi em vão. Jesus não morreu na cruz para que nós permanecêssemos paralíticos, assentados fora do templo. Jesus não morreu na cruz para que nós permanecêssemos nos conformando, nos contentando apenas com as sobras, apenas com migalhas, apenas com os restos. Mas ele morreu na cruz do Calvário para nos restaurar de forma completa. Para nos restaurar de forma completa. Para nos fazer mais do que vencedores. E para trazer sobre as nossas vidas algo maior. Para fazer através de nós grandes realizações, grandes coisas. Para fazer através de mim e de você que o poder, que a glória, que a plenitude dele possa fluir. Jesus não morreu na cruz à toa, mas ele o fez para que através desse gesto as nossas vidas fossem completamente transformadas. Então eu quero que você neste momento ore tomando posse disso. E deixando essa condição, se você se enxergou nela, deixando essa condição de limitação. E a partir de hoje, caminhando, para que através de você, a transformação, a plenitude e a palavra do Senhor venha fluir. E isso venha impactar e influenciar a vida das pessoas de uma forma especial. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, neste momento nós oramos a Ti, nós clamamos pela Tua graça, pela Tua bênção. Pedimos ao Senhor que nos abençoe, que nos fortaleça dia após dia. Nós Te damos graça por tudo aquilo que Tens feito, tudo que Tem realizado, por tudo aquilo que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Nós louvamos ao Senhor por esta palavra. E eu ministro sobre a Tua igreja, ó Deus, a transformação. Eu ministro sobre a Tua igreja, ó Deus, nesta manhã, ó Deus, a transformação plena e absoluta. Ó Deus, se existem aqui pessoas que se veem limitadas, condenadas a viver uma vida sem muitas aspirações, neste momento nós repreendemos todo o mal, nós repreendemos toda a limitação e nós ministramos, ó Pai, a transformação, a restauração que vem através da Tua presença, através do sangue do corpo de Cristo. Nós louvamos ao Senhor por tudo aquilo que Tens feito por nós, por tudo aquilo que Tens derramado em nossas vidas. E nós clamamos, ó Deus, pela Tua bênção e pela Tua graça nesta manhã. Que o Senhor possa restaurar vidas, que o Senhor possa trazer a transformação. Que o Senhor possa fazer a diferença na vida de cada um de nós. Que o Senhor possa, Deus, realmente, de fato, ó Pai, nos fazer sair daqui revigorados, fortalecidos, preenchidos, ó Deus, com a Tua glória, com a Tua unção. Que nós, ó Deus, possamos ter o nosso tempo, o tempo devolvido, todo o tempo que foi perdido, todo o tempo que foi deixado para trás, que o Senhor possa restituir, ó Deus, fazendo com que daqui por diante nós possamos realizar através do Senhor, ó Pai, a Tua vontade, o Teu querer, e tudo aquilo que o Senhor tem planejado, projetado para as nossas vidas, que chegue até nós, que nos seja dado para a honra e para a glória do nome do Senhor.